Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Bom Pessoa. A verdade de cada um. Chegou a parte final dessa história, gente. Eu tô até com pena, sabia? Sinceramente, eu como um simples narrador, porque eu simplesmente narro as histórias que recebo, ter tido o privilégio de ter recebido essa história, para mim é algo tão grandioso, tão grandioso. A inspiração dessa pessoa, o que essa pessoa nos ensina através dessa história. Só não aprende quem não abre o coração. Só não aprende quem faz questão de ser cabeça dura, de ignorar. E aquele que faz questão de ignorar é o ignorante. Lamentavelmente, eles existem. Mas é um privilégio ter recebido uma história tão rica em significados. Ela termina. É a parte final dessa história. Lindíssima. Eu quero muito que você depois comente, mas com respeito nos comentários, com muito respeito. É muito importante que a gente respeite sempre o outro. Se você sente que tem alguma coisa desrespeitosa a dizer, é melhor não se manifestar. Virei mulher em busca da felicidade. Vamos para o capítulo final. Tinham passado 3 dias que eu havia estado na companhia da Soraya, minha amada amiga. Ela estava de volta na casa da minha mãe. Enquanto eu dava os últimos toques nos docinhos para a festa dos 15 anos da Priscila, minha irmã. Era visível que Soraya queria falar comigo. E ela conversa pro particular. Foi quando eu entrei no quarto da minha irmã e chamei Soraya. Soraya, vem cá. Amiga, você não vai acreditar. O quê? O Renato foi atrás de mim. Ele queria saber quem era a mulher que estava comigo no bar do Bola. Não me fala uma coisa dessas, minha amiga. E você falou o quê? Falei a verdade. Não, mentira. Você falou quem sou eu? Lógico. Falei que você é minha amiga Mila e que mora no Rio de Janeiro. Não menti nada, absolutamente nada. Só ocultei o seu passado. Isso não me cabe. Isso pertence a você, minha amiga. Mas olha, vem agora. O que é? Ele tá louco por você. Ele quer porque quer que eu apresente você para ele. E agora o que é que eu faço? Amiga, não me diga. Ele quer me conhecer? E agora? Não transfira a pergunta, não. Tudo ficou acertado para amanhã, sexta-feira. Amanhã, sexta-feira. Seguimos conversando, mas daí para frente, a minha cabeça só pensava nesse encontro, nesse reencontro, nesse encontro, nesse reencontro. Nem eu sabia organizar, na verdade, o que era. No dia seguinte, no horário combinado, Soraya e o marido dela, o Edgar, passaram para me apanhar na minha casa. Eu tinha caprichado, tinha vestido o que considerava a melhor roupa daquela minha viagem. Caprichei na maquiagem. Quando chegamos, ele e Renato
já estava esperando e de forma cavalheira se levantou para nos receber. Meu coração disparou, mas me lembro de ter ouvido a voz de Soraya dizendo: oi, Renato, tudo bem? Esse aqui você já conhece, esse aqui é o meu marido Edgar. Foi de propósito, foi para descontrair um pouquinho. Houve-se risinhos, mas muita coisa se passava pela minha mente naquele instante. Ele me olha, eu olho para ele. Foi quando, em fração de segundos, houve um clique naquele botão do meu HD. Eram 13 anos, mais de uma década. E quanta coisa cabe nesse espaço de 13 anos. Meu Deus, quanta coisa pode acontecer em 13 anos. Aliás, na vida do próprio Renato. Na vida do próprio Renato, quanta aconteceu em 13 anos. E eu tinha sido informada quanta coisa havia mudado para ele. Olha o que aconteceu na vida do Renato. Ele tinha terminado um namoro, ele havia começado tantos outros, até que ele conheceu alguém com quem ele passou a ter um noivado e ele chegou a um casamento. A mulher com quem ele havia se casado se chamava Márcia e ela eu não conhecia. A Márcia não era da nossa cidade, portanto não estudamos juntos e não fazia parte daquela nossa turminha. Na verdade, a Márcia tinha se mudado para a nossa cidade 4 anos depois da minha saída de lá. Assim que chegou, foi trabalhar na Bodega Viana, que era a mais chique da cidade, e foi lá que ela conheceu o Renato, quando ele foi comprar um perfume de presente para sua mãe que fazia aniversário. A Márcia, ela foi extremamente gentil no atendimento a ele e sugeriu com o seu bom gosto a melhor compra. O cliente gostou e não apenas gostou do atendimento, mas gostou dela. Dias depois, a Márcia, recebeu um ramalhete de flores que se fazia acompanhar por um cartão. Quem assinava o cartão era Renato. Ela não teve nenhuma dificuldade de se lembrar quem era, pois que também havia gostado dele. De propósito, o cartão trazia um número de telefone. Bastou que ela ligasse para agradecer. Não perderam mais o contato. Daí, para o começo do namoro foi um passo. E num período de 1 ano e meio, entraram na igreja matriz de São João Batista, o santo padroeiro da nossa cidade. A igreja central. E foi lá que eles se casaram. Eram ainda bastante jovens. Renato tinha 23 anos quando se casou e Márcia, 22. Sem dúvida, os dois formavam um casal lindo, bonito e que tinha tudo para dar certo. Ambos eram muito bem intencionados, mas sabemos que não bastam apenas as boas intenções. Um casal precisa sempre de algo mais para suportar e passar por cima dos obstáculos que sempre surgem na vida de todos nós. Sempre surgem. No caso de Renato, ele ainda precisava se formar. Até porque a nossa pequena cidade não tinha a faculdade que ele tanto queria fazer. O sonho do Renato era ser odontólogo, para ficar chique. Em outras palavras, dentista. Ele queria fazer odontologia. Ele queria se formar dentista. Eu já sabia desse sonho antigo dele, porque foi assim, o avô do Renato, o pai de seu pai, seu Manuel, ele lá no passado ele era um prático. O que quer dizer ser um prático na odontologia? Ele era um protético, um verdadeiro artista na construção das próteses, das dentaduras, mas ele tinha tanto amor, seu Manuel tinha tanto amor no que fazia, que ao sair pelas fazendas, ele levava consigo um buticão e ele extraía dentes que já estavam moribundos, que já não mordiam e nem enfeitavam os sorrisos. Apenas sabiam doer, causando bocas fechadas e caras amarradas. Para essa gente, seu Manuel
o avô de Renato levava a solução dos seus problemas: dente extraído ou seu dinheiro de volta. Ele extraía aqueles dentes todos e depois, com as suas dentaduras bem moldadas para provocar sorrisos novos, o que prova que nem sempre a chamada prótese não seja uma feliz solução. E de prótese, eu entendia muito bem. Não condene quem usa uma prótese. Cada um tem a sua própria necessidade. Todos temos as nossas necessidades. Renato, então ele queria ser igual ao avô, seu Manuel. Mas já não cabia a profissão de prático mais. As leis agora eram mais rigorosas. As leis eram outras. Alguém, para estar habilitado para lidar na boca de outrem, tinha que ter uma formação. Não era assim. Não é pegar um buticão e sair por aí dizendo: eu conheço, eu sou um prático. A minha intuição, a minha inteligência, a minha inspiração vem de Deus. Não, não bastava. E foi assim que, mesmo depois de casado com a Márcia, ele tomava o ônibus na nossa cidade e ele ia estudar. Eram 80 quilômetros na ida, mais 80 quilômetros na volta, de ônibus. Isso fazia com que ele se ausentasse das 6 da tarde até a 00:30 da sua casa. Não é nada para um casal que se ama, não é nada. E, portanto, esse casal que se ama e tem a solidez no relacionamento, isso não representa nada. Mas para um casal que estava apenas começando a sua vida de casados, aquela ausência noturna do Renato na vida da Márcia teve um peso. Teve um peso. Ele saía toda noite, 6 da tarde, pegava o ônibus, 80 quilômetros, estudava. Saía lá umas 10:30, 11 horas, tomava o ônibus, voltava. Ausentava-se de 6 à 00:30. Pesou. Pesou bastante. Tanto que, na tentativa de salvar um casamento que apenas começava, quando ele viu que a coisa estava se degringolando, o Renato fez o que podia. Chegou a trancar a matrícula, ele parou de estudar. Por um semestre, valia a pena o sacrifício para salvar um casamento. Mas já era tarde. Ou quem sabe, tudo tenha sido apenas uma desculpa. O casamento não resistiu. Durou ao todo 4 anos o casamento. Márcia e Renato. Renato e Márcia, 4 anos. Nem mesmo o Bruno, um menino lindo de apenas 3 anos, filho do casal, foi capaz de segurar juntos Renato e Márcia. Hoje, explicar tudo isso com as ausências forçadas pela faculdade de odontologia seria um discurso vazio. Sabemos que faltou o chamado essencial. Faltou o essencial. É disso que se tratava. O Pequeno Príncipe sabia muito bem explicar o que é essencial. E eu não preciso aqui repetir o discurso. Você sabe. Você que está ouvindo sabe o que é o essencial. Depois de separado, Renato retomou os estudos e, como tinha quem puxar, o avô Manuel havia se formado num excelente profissional, chamado cirurgião dentista. Na soma, até aquele nosso reencontro, mais 3 anos tinham se passado. E nesse período, um homem bonito como ele ainda era, não ficaria totalmente sozinho, não. Ainda mais com a facilidade do contato com as mulheres na sua vida profissional. Um dentista atende o seu público. Então ele chegou a ter uma namorada, também não deu certo. No pós-casamento ele teve uma namorada, não deu certo. Mas tudo isso prova que em 13 anos, tanta coisa também havia mudado na vida do fantasma. E não apenas na vida da feiticeira Escarlate. E na tua vida?
Quanta coisa mudou nos últimos 13 anos. Você é capaz de uma reflexão agora? Sempre muda, né? É mais de uma década. Ou também prova de que a vida de todo ser vivente ainda muda muito num período de 13 anos, né? A vida de todos nós. Mas tudo isso passava pela minha cabeça numa fração de segundos. A mente é muito rápida para processar tudo. O HD humano jamais poderá ser copiado pela informática, pelo eletrônico. Acho que não vai chegar lá nunca. Porque tudo isso passa muito rápido numa fração de segundos. Pois que de quase tudo eu já tinha sido informada sobre a vida de Renato. Agora, nós estávamos frente a frente. Ainda se fazia eco a voz da Soraya nos apresentando. A última frase dela foi: Renato, essa aqui é a minha amiga Mila. Ele estendeu a mão. E eu ouvi dele: prazer, Renato. Nessa hora eu tive vontade de gritar para ele: deixa de ser bobo. Eu já te conheço faz muitos anos. Eu tive vontade de gritar isso. Éramos os melhores amigos. Quantos gibis trocamos da última vez que eu comprei um almanaque do fantasma para você. Mas nem cheguei a te entregar. Deixa de ser bobo. Eu sou o mesmo que ficava vendo TV com você até de madrugada. Eu sou o mesmo que amava ficar bem juntinho de você, debaixo daquele cobertor, quando dividíamos o nosso calor. Deixa de ser bobo. Eu sou aquele que naquela brincadeira adorava ser a pombinha e permitia que você subisse sobre mim, imitando o som dos pombos. Blu, 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 blu. Eu sou aquele. Eu sou aquele que te olhava com os olhos de amor, mas que nunca teve coragem de lhe falar dos meus sentimentos, porque eu tinha a certeza de que jamais seria compreendido. Não que agora eu tenha qualquer certeza, mas você já fez 30 agora. E em menos de um mês eu empato na idade com você. Estamos mais maduros. E a vida, devido a todas as circunstâncias, me forjou a ser alguém mais preparado, apesar de reconhecer novamente que isso não garante nada. Isso não é garantia de nada. Enquanto ele falou prazer, você vê o que é a mente. Enquanto ele falou prazer, tudo isso também se passou pela minha mente. Mas eu não disse nada, óbvio que não. Apenas apertei a sua mão e também respondi: prazer, Renato. Prazer, Renato. Nessa hora, não sei se foi minha impressão, mas ele me olhou diferente. Fiquei até com medo de ter sido já reconhecido. Ele me olhou diferente. Mas nós não estávamos sós. Edgar, o marido da Soraya, Edgar também falou, assim como falou a própria Soraya, e ele dividiu a atenção. Mas dentro do possível, não perdíamos o foco, a concentração. Ele focado em mim e eu focada nele. Amenidades foram ditas, como sempre em encontros assim, entre amigos, as amenidades são ditas. Mas tal qual como prometera a Soraya, ela cumpriu. Perdão. Eu e o Edgar, nós temos um compromisso na casa da mãe dele. Nós viemos aqui só mesmo trazer a Mila para lá ser apresentada para você, né? Então, eu peço licença, mas nós já vamos. Eles se despedem e eu pensei: agora
Agora é a hora. É agora. Tomou a iniciativa de retomar a conversa. Foi ele, Renato, chamou para si a responsabilidade. Importante nessa hora. Mila. Caramba, Mila, quando eu te vi aqui pela primeira vez, eu fiquei impressionado com a sua beleza. E hoje, olhando você assim mais de perto, eu tô vendo outras belezas em você. Como, por exemplo, uma certa familiaridade, uma sensação estranha. Mila, é impressionante, mas é a segunda vez que eu te vejo na vida. Mas parece que eu te conheço há anos. Você acredita? Você acredita, Mila? Nossa, que pergunta. Eu levei até um susto. A conversa começou assim. E eu respondi para ele: acredito, Renato, porque, por incrível que pareça, também é o que eu sinto em relação a você. Eu também acho que eu te conheço faz tempo. É mesmo? É mesmo? Sabe, Mila, você sabia que eu li sobre isso e eu não sei se você já ouviu falar de reencontros espirituais. Eu também não entendo muito do assunto, mas eu já ouvi sim falar. Então, sobre esses reencontros espirituais, quem sabe, já trazemos isso de vidas passadas, né? Verdade. Eu acho o assunto muito interessante. A sua tese qual é? Olha, Mila, não dá assim para eu afirmar, mas eu vou te contar uma coisa. Conta ou não conta? Conta, lógico. Conta. Eu vou te contar. Embora isso seja de cada um, sabe? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas eu vou te contar. Tá. Tô pronta para ouvir. Então, depois que eu lhe vi aqui 4 dias atrás, né? Eu fiquei tão impressionado com você que eu sonhei com você. Sonhei com você, Mila. Para com isso, Renato. Você está querendo me impressionar, vai? Não, não é não. Eu tô falando sério. É muito sério. Eu sonhei mesmo. Tá, você me transmite confiança. Eu acredito. E como foi o sonho? Mila, foi um sonho que me intrigou demais e eu o considerei profundamente espiritual. Eu não sei se você acredita nessas coisas. Se também for o caso, eu mudo de assunto agora mesmo, tá? Não. Por favor, continue. Eu levo esse tipo de assunto muito a sério e sempre me interesso. Tá, bom, eu também agora já entrei no assunto. Não vou parar. Mila, eu sonhei com você ao contrário. Ao contrário? Como assim? Ao contrário, quero dizer, no meu sonho, Mila. No meu sonho você era o homem e eu era a mulher.
Não me fala isso. Que interessante. Muito mesmo. Muito interessante. No sonho, nós éramos loucos um pelo outro. Nós formávamos um casal. Nós éramos casados. Só que eu era a mulher e você era o marido. Puxa vida. E aí? Então. Só que neste sonho nós tivemos que nos separar. Era uma cena muito clara. Morávamos numa fazenda. Era uma casa de fazenda. Eu estava assim, de vestido, eu de vestido avental. Eu saí até uma varanda. E você, com outros homens, você já estava montado num cavalo e pronto para partir. Tinham outros cavaleiros com você. E eu implorava para você não ir. Eu pedia para você ficar. Eu tinha medo que você fosse e que você não voltasse. Então eu assim, no sonho, eu estava implorando para você ficar. E digo uma coisa, eu tinha um nome, Renato? Você me chamava pelo nome? Não. Eu apenas pedia assim, meu marido, meu amor, não vá, fica comigo. Mas eu não dizia o nome. Não vá, fica comigo, por favor, fica comigo. E você, decidido, dizia, montado no cavalo, que você precisava ir, mas que breve você voltaria, que um assunto precisava ser resolvido. Você só falava isso, eu tenho que resolver, o assunto precisa ser resolvido. E eu ainda tentei argumentar, ainda de pé naquela varanda, com aquele vestido, com aquele avental, eu tentava argumentar. Teve um momento que você, vendo o meu esforço para que você ficasse, aí você desceu do cavalo e eu achei que você tivesse desistido de ir. Eu até esbocei um sorriso, mas não. Você veio até a varanda, me abraçou e falou, só para eu escutar. Você falou quase no meu ouvido. Você falou assim, só para eu ouvir, só para eu escutar. Você disse assim, quero que você saiba que eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu vou voltar. Eu prometo a você que eu vou voltar. Eu te amo. Eu vou voltar. Pode confiar. Eu vou voltar. E eu, vendo que não tinha outro jeito, assenti com a cabeça. Você, num salto, montou no cavalo. Você era hábil. Você, num salto, montou no cavalo e partiu. A poeira levantou. Quando a poeira levantou, criou uma nuvem espessa de pó. E você desapareceu. Sumiu. Só que aquela poeira foi se formando, ela foi ficando densa, eu não tive mais visão de nada. E eu escutei o barulho único. Pá! Era um tiro. Atrás da cortina de poeira. Pá! Foi um tiro só. E aquele tiro parece que acertou meu coração. Eu só sei que eu caí, mas eu caí de joelhos e eu chorava. Eu não sabia se eu chorava o meu fim ou se eu chorava o seu fim. Mas eu chorava tanto. Eu chorava tanto. Que eu acordei de tanto que eu chorava. Falei, puxa, que impressionante esse sonho.
impressionante mesmo. Eu tô até emocionado. Então você acha? Tese, eu tive esse sonho com você. Eu fiquei impressionado porque eu não te conheço. Eu te vi aqui pela primeira vez faz 4 dias. Você não me conhece. Por quê? Por que você falou assim? Peraí, eu vou tirar da minha bolsa uma coisa e vou te mostrar. Eu tinha levado na minha bolsa o almanaque do fantasma. O gibi, mas o almanaque do fantasma. Eu tirei da minha bolsa o almanaque do fantasma e eu entreguei para ele. Quando ele pegou o almanaque do fantasma, ele ficou sem entender. Ele olhou para mim. Eu olhei para ele. Ele olhou pro almanaque do fantasma. Ele olhou para mim, mas parecia que ele estava vendo 2 fantasmas. O fantasma do almanaque e a mim. Ele ficou mudo. Ele mudou de cor. Ele ficou mudo, ele mudou de cor. E aí eu mexi na bolsa e tirei mais um gibi. E quando eu mostrei para ele a Feiticeira Escarlate, ele tinha colocado o almanaque do fantasma sobre a mesa e eu coloquei o gibi da Feiticeira Escarlate lado a lado. Você me belisca. Fala que eu tô sonhando. Eu acabei de contar um sonho, mas eu acho que é a continuidade do sonho. Você não tá sonhando. Você não tá sonhando. Essa é a realidade. Sou eu. Eu só queria agora estar na sala da tua casa e que tivesse fazendo frio, diferente do dia de hoje, para que a gente se cobrisse com aquele cobertor, com aquela manta, para que a gente pudesse dividir debaixo daquele cobertor nosso calor, e para que você brincasse de subir em cima de mim fingindo ser o pombo e dizendo que eu era pombinha. Nossas mãos se encontraram. Nossas mãos se encontraram sobre a mesa e sobre as revistas, o Almanaque do Fantasma e a Feiticeira Escarlate. Desta vez, as nossas mãos ficaram em cima da Feiticeira Escarlate. Mas o que foi isso? Ele fala para mim, mas eu entendi a pergunta. Foi tipo, que mudança foi essa? E dali para frente, a conversa foi longa. Nós ficamos até que o Bola só ficou com um cliente no bar. Tudo bem.
O bar do Bola não fechava tão tarde assim. 1h da manhã. Era 1h da manhã quando nós terminamos a conversa. A casa dele não era distante dali. Caminhamos sobre aquela lua cheia de céu estrelado. Quando já estávamos no meio do caminho, porque ali era a praça, ali ficava, não era a igreja matriz, era a igreja de São Benedito, era uma igreja menor. Quando nós estávamos passando atrás da igreja de São Benedito, com aquela lua bonita, eu parei, ele parou. Eu falei, nem que seja só uma vez. E nem que seja a última coisa que eu tenho que fazer. Aqui. Mas eu gostaria de fazer algo que eu pensei em fazer minha vida inteira. Te dar um beijo, Renato. Não houve resposta. Nem que sim e nem que não. Ele simplesmente fechou os olhos e nós nos beijamos. Um beijo que esperou tantos anos. Tantos anos. Eu tinha 11. Cheguei a 30. Só aí são 19, né? 19 anos. Esperou tanto tempo. Eu precisei passar por aquela metamorfose toda. Eu precisei fugir de casa, ir ao Rio, do Rio à Europa, fazer os cursos, mexer com os moldes de silicone para descobrir que eu poderia, afinal de contas, ser o que eu sempre quis ser. E não me condene por isso, por favor. Não misture a religião com isso, por favor. Se tem uma coisa que dói em mim até hoje, me machuca, é quando alguém mistura a religião. Olha, eu sou de Deus. Cada célula minha pertence ao Senhor. Eu sou de Deus. Meu coração é de Deus. O amor que eu tenho pelas pessoas é de Deus. Por favor, não misture a religião com a minha história. Mas foi a partir daquele dia, depois de tantas transformações, que o homem que eu amava passou a dividir comigo o mesmo teto. Não tivemos condições de continuarmos lá na pequena cidade. Seria muita explicação. Viemos e até hoje moramos na cidade do Rio de Janeiro. Mas vale destacar que temos uma amizade muito grande com muita gente de lá até hoje. Essas pessoas todas citadas por mim, elas continuam sendo amigas. A minha irmã hoje também mora aqui no Rio, a Priscila. E somos muito ligados um no outro. O Bruno, o filho do Renato, quando ele completou a idade de 15 anos, optou em vir morar no Rio com o pai e comigo. Ainda adotamos uma menina linda, de nome Ludmila, que também gosta, viu, de dançar, de cantar. Assim eu chego, não ao final da minha história, porque ela continua, ela segue,
Mas ao final deste capítulo, eu encerro com esse capítulo, essa parte da história que eu quis te escrever. Estamos juntos e felizes. Nada foi tão simples. Uma luta. Eu diria que a luta começou quando eu tinha 11 anos de idade. Quando eu era só um menino de 11 anos. E depois seguiu essa luta. Mesmo quando nós nos assumimos, a luta prosseguiu, tivemos que vencer. E vencemos até hoje barreiras e preconceitos. Tem gente que maldosamente quer saber como é que é o sexo entre mim e ele. Pergunta que você não faz para nenhum casal. Você não chega na casa de alguém e fala assim: e aí, como é que é o sexo entre você e sua mulher, entre a mulher e você? Não. Mas, porque nós temos todas essas histórias, alguém maldosamente pergunta: e aí, mas como é que faz para... Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você é feliz, eu também sou. E do mesmo jeito que você tem problema, eu também tenho. Deus não me pune. Deus abre portas. Deus é amor. Deus me abre caminhos. Porque a fé se justifica na caridade. A pessoa que não é capaz de fazer o bem a outrem não tem moral para dizer que acredita em Jesus. Pense nisso. Gostaria que vocês comentassem sim a minha história. Lerei os comentários ao lado do Renato, que continua tendo os olhos verdes, menos cabelo e uma barriguinha que está cada vez maior. No consultório dentário dele, ele está com a mania agora de atender os clientes sentado. Acho que é muita folga. Mas isso é assunto para uma outra história, ou uma outra carta. Obrigada por tudo. Por tudo.